Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, estejam em casa, cuidando da higiene certinho, utilizando o álcool gel. Hoje nós falaremos sobre o nosso último capítulo da apostila de gramática que diz respeito à análise sintática. Essa explicação da videoaula se encontra no livro de atividades, volume 1, páginas 14 e 15, correto? Sobre a análise sintática, nós temos três conceitos: o conceito de frase, oração e período. O que é uma frase? A frase é qualquer enunciado curto que tenha sentido completo. E ela pode ser tanto uma frase nominal quanto uma frase verbal. Por exemplo, quando eu digo para vocês, bom dia. Bom dia se trata de uma frase nominal, pois não há existência de verbo. Como assim, professora? Na frase pode existir um verbo? Sim, pode até existir. Porém, esse verbo deve ser um verbo auxiliar, um verbo de ligação e não um verbo principal. Por exemplo, vocês são... Olha só o exemplo. Vocês são maravilhosos. Esse são está funcionando como um verbo auxiliar, por isso é uma frase verbal, correto? Agora, a respeito do conceito de oração, nós temos como oração os enunciados que possuírem verbos principais e que tiverem como núcleo, ou seja, como a sua parte principal, o verbo. Por exemplo, eu quero chocolate. O quero, nesse caso, já é um verbo que ele deixa de ser auxiliar. Ele não é auxiliar, ele é um verbo principal. Ele é o núcleo da oração, correto? Então, todas as vezes que no enunciado o núcleo for um verbo, eu estarei falando sobre a oração. Já o período é aquele que pode ser dividido tanto em simples como em composto. E só será período aqueles enunciados que forem constituídos por orações. O que define uma oração? A existência de um verbo que seja principal. Então, quando eu digo eu quero chocolate, eu estou também falando de um período. E nesse caso, esse período é simples, correto? Por exemplo, eu cheguei, mas logo fui embora. Eu tenho tanto cheguei quanto fui, correto? Então, nesse caso, esse período já se trata de um período composto, pois há a existência de dois verbos. Então, os compostos são aqueles que têm a existência de orações, que constituem a oração, são os verbos principais, e podem ser compostos de um ou mais verbos, ou seja, de uma ou mais orações, correto? Agora nós falaremos a respeito dos tipos de sujeitos que podem existir. Todos já sabem que o sujeito é aquele que pratica ou que recebe a ação dentro de um contexto, dentro de um enunciado, correto? Então nós temos um sujeito que ele pode ser simples, é aquele que quando há a existência de apenas um núcleo, por exemplo, ou de apenas uma pessoa. João fez a tarefa. Correto? Então, eu só tenho apenas uma pessoa. O composto é aquele que pode indicar dois ou mais núcleos. Por exemplo, João e Maria fizeram a atividade. O desinencial, ou chamado de elíptico ou oculto, é aquele que não aparece dentro do contexto da oração, mas nós conseguimos identificá-lo. Por exemplo, fiz a atividade. Quem fez? Eu fiz. Nesse contexto ele não aparece, porém ele pode ser identificado. Agora falaremos a respeito do indeterminado. O indeterminado é aquele que pode acontecer na terceira pessoa do plural, ou ele pode acontecer com a existência de verbos que sejam intransitivos, transitivos ou de ligação, acompanhados da partícula se. Por exemplo, vende-se esta casa. Quem vende? Nós não conseguimos identificar.
correto? Por isso ele não se determina dentro do contexto. E por último, nós temos a oração sem sujeito, que ocorre com a existência dos verbos fazer e haver, que estejam em tempos transcorridos, ou do verbo haver, que possa indicar ocorrência. Por exemplo, há muitos meses que não vejo, ou houve muitos acidentes naquela avenida, correto? Então, espero que vocês tenham compreendido a respeito da análise sintática. Caso tenham alguma dúvida, podem entrar em contato, que eu estou à disposição. E eu deixarei para vocês uma atividade logo mais à frente, espero que vocês realizem, ok? Muito obrigada!